E aí, gente, como é que vocês estão? Antes de a gente começar a mensagem de hoje, se inscreva no nosso canal, ative o sino aqui embaixo para você ser notificado de todas as mensagens que a gente vai estar liberando. Você vai ser o primeiro a saber. E vamos à mensagem de hoje. Fique até o final. Fala, meus irmãos, sejam muito bem-vindos na mensagem dessa semana. Olha, é um imenso receber cada um de vocês aqui e que sua semana seja simplesmente mais do que abençoada por Deus, que ela venha ser extraordinária. Amém? E a palavra de hoje, eu gostaria de começar lá em Mateus 26:39. Diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se o seu rosto em terra e orou: Pai meu, se é possível, afasta-se de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Em outras versões fala: contudo, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Amém? Meu irmão, essa passagem, ela antecede algumas horas que Jesus Cristo é crucificado. Antecede algumas horas em que Jesus, quando ele estava sabendo que estava próximo de ele receber sobre si todos os nossos pecados e por algumas horas ele também se afastar de Deus, de ter essa ruptura, algo que nunca tinha havido acontecido na eternidade, o Pai longe do Filho, o Filho se tornar carne, receber todos os nossos pecados. Jesus ali, ele fala: afasta-se de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a sua vontade. Ricardo, por que essa passagem para falar sobre medo? Meus irmãos, minhas irmãs, medo é tudo aquilo que te impede de fazer algo na sua vida que você precisa fazer. Medo é algo que te impede de avançar, de prosseguir, de tentar. Medo, ele nos impede de fazer tantas coisas na nossa vida. Mas o medo, ele não é um problema. A gente pode ter medo. Mas como nós agimos com medo, que vai fazer total diferença daquilo que nós vamos viver ou deixar de viver. Jesus, ele falou: contudo, eu posso estar nesse momento aqui agora, que antecede a minha crucificação, de tudo que vai acontecer, mas que eu venha entender que isso é para um bem maior, que isso é para um propósito maior. E como você absorve esse medo, como você encara esse medo, vai ressignificar aquilo que você vai viver. Muitas das vezes, meus irmãos, todos nós temos medo de alguma coisa. Eu acredito que em várias fases da nossa vida, em vários momentos da nossa vida, mas a maneira que nós encaramos é totalmente diferente da realidade que nós queremos viver. Talvez aquele medo de começar a estudar numa faculdade, aquele medo de começar um serviço novo, aquele medo de enfrentar um desafio. Se você encara isso como algo que pode te paralisar, como algo que você pode ficar refém, não tem como você avançar. Mas quando esses medos vêm diante da nossa vida e a gente encara isso de uma forma diferente, a gente está preparado para lidar com medo. A gente começa a ficar preparado e entender que situações da vida, por mais complexas que sejam, difíceis que sejam, se a gente faz com que esteja alinhado com a vontade de Deus e a gente esteja preparado para lidar com cada situação, a gente enfrenta esse medo. Esse medo, ele já não faz tanto sentido na nossa vida como poderia fazer. Veja, Davi, no seu culto, enquanto ele estava ali cuidando das ovelhas e ali ele enfrentou vários animais selvagens, em algum momento ele teve medo. Ele poderia simplesmente recuar ou continuar cuidando das ovelhas deles e avançar a cada animal que se levantasse, a cada perigo que se levantasse. Quando ele se deparou ali de frente
para Golias, enquanto todos estavam com medo e não enfrentou, Davi poderia até ter tido medo, mas a palavra não fala, eu estou supondo aqui, amém? Mas só para você entender, mas talvez dentro dele, ele falou assim, eu posso estar até com medo, mas eu sei o Deus que eu sirvo, que é o Deus do Senhor dos Exércitos. Então se ele já me ajudou lá com urso, com lobos, com animais selvagens, aqui também o Deus dos Exércitos se faz presente e ele vai me ajudar. E eu vou enfrentar esse gigante que todos têm medo. Imagina Elias, praticamente 400, né? A palavra de Deus fala que mais de 400 profetas de Baal e um homem só. Mas por algum momento ele teve medo. Mas por outro momento ele encarou o medo dele. Ele falou assim, se eu continuar onde eu estou, quem vai enfrentar os profetas de Baal? Se eu continuar onde eu estou, quem vai de encontro aos profetas de Baal e vai mostrar para eles quem que é o Deus de Israel? O que eu quero trazer aqui, que o medo em si não é um problema para a nossa vida, mas a forma que nós encaramos o medo na nossa vida, que sim pode ser um grande problema. Quantas vezes esse medo já te bloqueou? Quantas vezes esse medo já te paralisou, te impediu, talvez, na sua vida sentimental? Às vezes você, hoje, por algum medo, algum receio, você tem bloqueio de talvez encontrar uma pessoa que vai construir uma família com você, que vai realizar sonhos com você, que vai realizar projetos com você, por conta de uma decepção passada. E aí isso vem carregando esse medo de conhecer uma nova pessoa, aquela pessoa que Deus preparou na sua vida. Quem sabe é na sua vida, sabe, financeira. Tantos negócios talvez já arruinados, tantas decepções em trabalho, frustrações de promoções que não aconteceu. Isso vai gerando bloqueios, medo. Será que agora esse negócio novo vai dar certo? Será que agora esse serviço vai dar certo? Será que essa porta que se abriu, será que verdadeiramente é para mim? É o medo te impedindo de te dar um passo a mais, de você dar esse passo a mais na sua vida. E aí, meu irmão, a forma que você se prepara para cada situação na sua vida faz com que esse medo já não venha a ser mais esse bloqueio. Tem tantas pessoas, algumas pessoas, não talvez com essas palavras, eu tenho medo, mas frustradas, talvez sem entender propósitos, sem entender missão, sem entender aquilo que Jesus quer construir, sem ir adiante por aquilo que o medo está bloqueando. E eu gostaria que você fizesse como Jesus. Jesus, por mais que por algum segundo ele possa ter falado, Deus, tira esse cálice de mim, ele falou assim, mas eu estou preparado, porque se não for a sua vontade, eu vou fazer aquilo que precisa ser feito, porque eu vim para isso, eu estou preparado para isso. A forma que a gente lida diz tudo. Então, eu quero que você pegue essa palavra para você, assim como tantos homens da Bíblia. Você acha que talvez Jó, depois de ver tudo destruído, por mais que ele permaneceu firme e fiel na presença de Deus, por algum momento não passou medo na vida dele, mas por ele saber que Deus estava com ele, o medo não impediu ele de viver uma nova vida. José, olha o que José enfrentou, a rejeição da família, a inveja da família, foi colocado como cativo, como escravo, por algo que Deus tinha liberado sobre a vida dele. Eu fico imaginando aqui quantas vezes que José se agarrou nessa promessa, se agarrou na vontade de Deus, para que o medo não impedisse ele, talvez, de desistir, de falar, eu não aguento mais, isso não é mais comigo, essa palavra não vai se cumprir na minha vida, não vai dar certo, eu não vejo, sabe, caminho, não vejo direção, não vejo luz. Porque o medo, ele quer fazer exatamente isso na nossa vida. Mas quando eu começo
a me preparar e a entender quem está do meu lado, como que eu posso lidar com essa situação, como que essa porta que se abriu para mim, ela vai realmente trazer algo novo na minha vida. Eu vou viver algo novo na minha vida. E aí sim, meu irmão, algo se transforma através da palavra de Deus, através daquilo que Deus, sabe, liberou sobre nossa vida, e a gente começa a viver uma outra realidade. Então, por mais que muitas das vezes a gente tenha medo, isso é normal, mas a forma que você encara que vai definir aquilo que você vai viver. Amém? E eu gostaria de orar por você, que se hoje, nesse momento agora, tem algo que você precisa começar, que tem algo que você precisa viver, que tem algo que você precisa construir, e o medo está te impedindo, hoje mesmo nós vamos declarar que a nossa condição não vai ser o medo que vai nos paralisar, que nós vamos ter uma postura diferente, nós vamos nos posicionar diferente para poder viver a plenitude, o melhor do que Deus tem preparado na nossa vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pela vida do meu irmão, da minha irmã. Pai, quantas pessoas hoje, meu Pai, está precisando dessa palavra de encorajamento, Senhor, para quebrar todas as barreiras, quebrar tudo aquilo que impede, meu Pai, dela viver algo diferente, algo novo na vida delas, Pai. E se tem alguma pessoa aqui agora, meu Pai, que está escutando essa oração, que tem esse sentimento, Deus, que isso tem paralisado ela há tantos anos, tem paralisado ela nesse momento, Senhor, que venha ser desfeito agora, Pai. Que ela venha se preparar, que ela venha se posicionar, para que ela possa viver uma outra realidade na vida dela, Senhor. E assim como a Sua palavra nos ensina, Pai, que por mais que nós venhamos ter medo, mas que nós venhamos fazer a Sua vontade, que nós venhamos estar preparados para seguir o Seu caminho, aquilo que o Senhor, meu Pai, declarou e liberou do céu sobre nossa vida. E que quando o medo vier, meu Pai, que nós possamos declarar que em Ti nós somos mais do que vencedores, que em Ti nós podemos, Pai, tocar o impossível, que em Ti, meu Pai, por mais que o medo tente nos atrapalhar, Senhor, que nós não venhamos deixar isso, Pai, falar como que nós vamos viver, como será o nosso futuro, Pai. Mas pelo contrário, que quando o medo vier, vai nos encontrar preparados, Senhor. Vai nos encontrar, meu Pai, alicerçados na Sua palavra, com raiz, Pai, para que nós possamos continuar caminhando e fazer aquilo que nós precisamos fazer. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, eu espero que essa palavra tenha falado com você, entrado no seu coração, te abençoado verdadeiramente, e que o medo, ele vai vir sobre nossa vida várias vezes, em várias circunstâncias, em várias situações, mas que você venha se posicionar em relação a tudo aquilo que você vai viver e que você possa verdadeiramente, sim, romper essa barreira e viver algo extraordinário. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima mensagem. Um grande abraço. Fala, tripulantes, eu espero que esse estudo realmente tenha abençoado a sua vida e que Deus tenha falado no seu coração. E eu vou aproveitar e vou deixar mais 2 sugestões de vídeo para que Deus possa falar muito com você. Um grande abraço.